Hoje nós vamos estar falando sobre resultados e antes de começar a nossa live de hoje sobre princípios da prosperidade, quero te convidar a cantar um hino para a gente aguardar enquanto outras pessoas possam entrar também, ok? Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Vamos para a última parte. Sempre vivendo o seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade de meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Amém. Amém. Se você quiser usar o aviãozinho aí, convidar as pessoas que estão online junto com você para estar assistindo, a gente vai falar sobre resultados. É uma mensagem rápida, mas é um princípio muito interessante que pode te levar a uma prosperidade de vida. Ok? Eu queria começar lendo uma palavra, um texto da palavra de Deus que se encontra em Provérbios. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Ele se encontra em Provérbios no capítulo 6, versos de 9 a 11, e fala assim: até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe verá como um homem armado. Esse é o primeiro verso que a gente vai ler hoje, é um verso muito duro que fala em Provérbios. Por que eu fiz questão de ler esse verso da Bíblia? Porque aquele que é preguiçoso, ele não alcança resultados. Para alcançar resultados, nós temos que ser diferenciados nas nossas vidas. A gente precisa ter uma soma de algumas coisas, e as somas dos princípios, elas são muito importantes para cada um de nós. Então a primeira coisa que eu quero falar é a dedicação ao nosso trabalho. Qual é o trabalho que eu estou falando? Não é só o trabalho dentro de um local espiritual do qual você faz parte, que esse também é muito importante. Mas eu estou falando do trabalho do dia a dia mesmo. Aquele trabalho em que você precisa se dedicar para você ganhar uma promoção, para você ser reconhecido. Então, esse tipo de trabalho é onde você deve ter uma dedicação, porque senão amanhã
você vai querer ser promovido. Amanhã você vai querer ser reconhecido por aquilo que você está fazendo. E se você não fizer mais do que somente aquilo que é necessário, ou mais somente aquilo que é devido para você nesse determinado momento, você não vai estar mostrando resultados. Você vai estar mostrando somente aquilo que você foi designado a fazer, como se você fosse uma peça em um quebra-cabeça e somente uma peça a mais. Não é uma peça que se destaca. Quero falar sobre dedicação também e resultados na amizade. Quando a gente cultiva uma bela amizade, eu sinto assim quando eu tenho um amigo que eu vejo que ele faz tudo por mim, ele reconhece às vezes pequenas coisas que eu posso estar fazendo, e quando eu estou na casa dele, eu sei que ele faz para mim o melhor banquete, mesmo que às vezes dentro de todas as brincadeiras e as coisas que uma amizade traz, mas ele reconhece nos pequenos detalhes aquilo que a nossa amizade significa. Ele está mostrando um resultado daquilo que eu também plantei no coração dele. E isso é uma soma dos atributos. E eu também quero voltar a falar sobre a videira, e a gente falou sobre a videira nessa semana já em um dos princípios. Quando a gente gera resultado, a gente é como o ramo da videira. E a gente tem que se apoiar nos ensinamentos de Deus. Quando Jesus fala que Ele é a videira e que Deus é o agricultor, a gente precisa entender que os nossos resultados são cumprimentos de princípios. E esses cumprimentos de princípios, eles nada mais fazem do que glorificar o nome de Deus, que é o agricultor, que Ele cuida da videira. E isso é uma soma de coisas, todas as coisas naturais de Deus são somadas. Os nossos frutos, eles glorificam a Deus? E isso eu quero deixar como uma pergunta para você hoje. Os frutos que você gera, eles têm glorificado a Deus, ou você tem sido somente mais um no meio de tantos? Não, nós não devemos ser somente mais um ramo. A gente precisa ser diferenciado, a gente precisa olhar para a nossa videira, que é Jesus, e dizer: eu preciso ser diferente, dá para mim o teu mantimento, que eu quero dar fruto. Isso é o que a gente deve fazer. Nada disso deve ser mérito nosso, mas o mérito e a honra devem pertencer sempre a Deus, quando os frutos vêm bem feitos, porque o agricultor é Deus, a videira é Jesus, e nós fazemos somente a nossa parte, que é permanecer nele. E essa é simplesmente a parte que nós devemos fazer. Quando a gente tem Jesus como base e Deus como agricultor, nada pode dar errado. Basta que a gente espere que as coisas vão acontecer e você vai dar fruto. Eu queria contar uma história rápida, que é uma história que muita gente pode já ter ouvido em palestras essas palestras de motivação. Tem um proprietário de uma empresa, e ele chama um dos funcionários que queria ser promovido, e ele fala: eu gostaria de ser promovido, gostaria de aumento de salário. E ele fala assim: olha, eu tenho uma ideia, eu vou colocar frutas para os funcionários aqui depois da refeição. Eu gostaria que você fosse lá no supermercado e olhasse para mim lá se tem abacaxi. E daí ele foi no supermercado ao lado, e depois de 15 minutos ele voltou com o resultado e falou para o patrão dele: olha, tem um abacaxi. Aí o patrão perguntou: mas tem a quantidade suficiente? Nós precisamos de tanto. Ele falou: não sei. Ele falou assim: e o preço do abacaxi quanto é? Ele falou: também não sei, eu não perguntei o preço do abacaxi. Ele falou: ok. Então ele chamou um outro funcionário que estava há muito poucos dias e tinha acabado de ser promovido. E daí ele falou: escuta só, vai lá no supermercado aqui do lado e pergunta para mim se eles têm abacaxi, porque eu estou querendo fazer isso, eu estou querendo fazer uma fruta depois das refeições. Então esse funcionário foi até o supermercado ao lado, e depois de 10 minutos ele voltou. Então o patrão perguntou para ele: e aí, você viu se tem abacaxi? Ele falou assim: sim, tem abacaxi, nós temos a quantidade suficiente, o preço é tanto.
Se o senhor quiser também laranja, ele também pode fornecer laranja descascada, a tanto. E se o senhor quiser também, tem outras frutas, mas eu reservei só a laranja e o abacaxi. Se o senhor me confirmar, eu já vou fazer a reserva, porque eu já deixei reservado com eles, eu quero confirmar. E eu já me propus a ele a retirar também no dia que o senhor falar que precisa. Então essas são as diferenças entre as duas pessoas. Uma que tinha acabado de entrar na empresa e já tinha sido promovida, e a outra que fazia 20 anos que estava lá e não saía do mesmo lugar. O que acontece? Mostrar resultados, não sendo só dentro daquele contexto espiritual. Em cada área da tua vida vai fazer com que você possa crescer. E esse crescimento, ele vai ser um crescimento exponencial, vai ser um crescimento para toda a vida, vai ser uma soma. Você vai crescer cada dia mais. A palavra de Deus em Lucas 17:10 fala assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Essas são palavras de Jesus. E ele diz claramente que se a gente faz somente aquilo que nos é devido, nós somos inúteis. Então nós devemos fazer mais, nós devemos dar mais frutos. Quando dermos frutos, devemos semear mais, multiplicar. Essa é a prosperidade de Deus. Isso é que eu quero passar para você. Isso que eu quero que você entenda quando eu falo de prosperidade. Que a prosperidade não é riqueza. Prosperidade é semear e dar cada vez mais frutos. Isso é a palavra de Deus entrando no teu coração. Quero fazer uma oração rápida para a gente terminar essa mensagem dessa manhã. Que você possa ter entendido que os resultados eles são importantes nas nossas vidas. Feche seus olhos agora. Querido Pai, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado, Senhor, porque nós entendemos que nós devemos ser pessoas que trazem resultados, não ficar somente naquilo que nós somos propostos a estar fazendo. Nós devemos fazer mais, nós devemos semear mais, nós devemos dar fruto e multiplicar. Ensina-nos, Senhor, a Tua prosperidade, que ela possa fazer parte da nossa vida, que nós possamos crescer, Senhor, baseadas nos Teus princípios. Eu acredito nisso e eu te peço as Tuas bênçãos para cada um de nós, para cada uma das pessoas que está aqui assistindo, que o Senhor possa abençoar e gerar resultados maravilhosos, começando de agora no coração de cada um. Eu te agradeço por essa oportunidade, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado a tua companhia, obrigado por essa. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, marque alguma pessoa aí, comente o que você gostou dessa mensagem. Vai estar tanto no meu Instagram quanto no YouTube, e que Deus possa abençoar não só o seu dia como a tua semana, ok? Que Deus abençoe muito e que a gente possa colher bastante resultados a partir dessa semana. Deus te abençoe.